Você está cansado ou cansada das brigas constantes em seu lar. Seu coração chora ao ver as pessoas que você mais ama vivendo em um ambiente de discórdia, de gritaria e de incompreensão. Sua casa, que deveria ser um refúgio de paz, se tornou um campo de batalha emocional. Você sente que uma força maligna se instalou, semeando a separação entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmãos. Se você respondeu sim, escute com atenção. Hoje, o céu se abre em sua direção. Hoje, uma ordem divina é liberada para mudar completamente a atmosfera da sua casa. Prepare o seu coração, prepare a sua alma, pois neste exato momento, os poderosos arcanjos de Deus descem com uma missão específica: restaurar a paz em sua família. A sua espera acabou. A sua resposta chegou. Neste momento, nós vamos invocar a Santíssima Trindade e seus 3 principais arcanjos: São Miguel, o guerreiro celestial; São Gabriel, o mensageiro divino; e São Rafael, o anjo da cura. Juntos, eles ativam em sua vida e em seu lar o poder do código 333. Um código de harmonia, reconciliação e paz divina. E vamos usar a palavra de poder que Jesus usou para curar o surdo-mudo: Efatá, que significa abra-se. Hoje, nós ordenamos Efatá para os corações endurecidos, Efatá para a comunicação bloqueada, Efatá para as portas da paz e da reconciliação. Esteja pronto para testemunhar a maior intervenção divina que a sua família já recebeu. A guerra acabou. O tempo de paz começou agora. Pelo poder investido em mim como profeta do Altíssimo, eu convoco agora a presença imediata do arcanjo Miguel e sua legião de anjos guerreiros. Eu me coloco na brecha por você e por sua família e declaro guerra espiritual contra toda a potestade da discórdia, contra todo o principado da confusão que se instalou em seu lar. Com a espada de fogo azul de Miguel, eu ordeno que seja cortado, que seja destruído, que seja aniquilado, agora mesmo, todo o espírito de contenda, o demônio da gritaria, a entidade da raiva que tem provocado brigas por motivos banais e insignificantes. Efatá, abram-se os portais da libertação. Eu vejo a espada de São Miguel girando em 360 graus dentro da sua casa, purificando o ambiente de toda a energia negativa, de toda a carga de palavras ásperas, de pensamentos de ódio e de ressentimento que ficaram impregnados nas paredes, nos móveis e no ar que vocês respiram. Eu decreto que toda a obra de feitiçaria, de macumbaria, de vodú, de inveja, de olho gordo, de praga rogada por vizinhos, por falsos amigos ou até mesmo por parentes, com o objetivo de destruir a sua família, é agora desfeita, cancelada, neutralizada e devolvida à origem pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. O código 333 é ativado como um escudo impenetrável sobre a sua casa. Nenhuma seta inflamada do maligno atravessará a sua porta. A sua casa é território sagrado, é propriedade exclusiva de Deus, e eu dou uma ordem de despejo a todo e qualquer demônio que estava alojado aí. Saiam agora, em nome de Jesus. A autoridade nos foi dada, e nós a usamos para declarar que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, começa a reinar em seu lar neste exato momento. Efatá, abram-se as janelas dos céus, e que a luz de Deus expulse toda a escuridão. A primeira onda de libertação já começou. Eu continuo a batalha espiritual em seu favor, e agora, sob a autoridade do arcanjo Miguel, eu me volto contra as raízes mais profundas da discórdia familiar. Eu declaro com a espada da verdade que toda a raiz de amargura, plantada por decepções passadas, por traições, por palavras que feriram como facas, seja agora arrancada pela raiz. Eu ordeno que o fogo do Espírito Santo desça e queime toda a semente de orgulho que impede o perdão, que impede o reconhecimento do erro, que impede a humildade de pedir desculpas. Efatá, abram-se os corações de pedra e transformem-se em corações de carne. Eu cancelo o poder de toda a maldição hereditária de divórcio, de separação, de abandono, de relacionamentos tóxicos que vem se repetindo de geração em geração em sua linhagem familiar. Pelo poder do código 333, eu declaro a quebra desse ciclo de dor. Agora, você não repetirá a história de sofrimento dos seus antepassados. A sua família é o começo de uma nova linhagem de bênçãos, de união e de felicidade. Eu proíbo a atuação do espírito de Jezabel, que manipula e seduz para criar divisão. Eu proíbo a atuação do espírito de Absalão, que se rebela contra a autoridade dos pais. Eu proíbo a atuação do espírito de Caim, que gera inveja e competição entre irmãos. Todos esses espíritos malignos estão agora amarrados, acorrentados e lançados no abismo aos pés da cruz de Cristo. O seu lar está passando por um exorcismo espiritual completo. Cada cômodo, da sala ao quarto, da cozinha ao banheiro, está sendo lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. A presença de Deus se torna tão palpável, tão real, que toda a entidade maligna é forçada a fugir em terror. Sinta a leveza que começa a tomar conta do ambiente.
Sinta a opressão indo embora. É o poder de Deus em ação. Efatá, efatá, efatá. Abram-se os caminhos para a restauração completa. A espada de São Miguel continua a operar milagres de libertação em seu lar. Agora nós focamos na destruição de todas as armas que o inimigo tem usado para semear a discórdia, através de pessoas e de tecnologias. Eu ordeno a quebra de toda a influência maligna vinda de terceiros. Eu corto o laço de amizades falsas, de vizinhos fofoqueiros, de parentes invejosos que entram em sua casa, ou que ligam para o seu telefone apenas para plantar sementes de desconfiança e de intriga. Efatá. Abram-se os seus olhos espirituais para discernir quem é amigo de verdade e quem é lobo em pele de cordeiro. Pelo poder do Código 333, eu desfaço toda a teia de aranha de fofocas, de calúnias e de mal-entendidos que foi tecida para enredar a sua família. Toda a palavra torcida, toda a mentira contada para colocar um contra o outro, perde o seu poder agora. A verdade de Cristo vem à tona, e a luz da revelação dissipa toda a confusão. Eu também repreendo a atuação de demônios através da internet, das redes sociais e dos celulares. Eu quebro o poder do vício em pornografia que destrói casamentos. Eu quebro o poder das conversas secretas que abrem portas para o adultério. Eu quebro o poder da comparação e da inveja, geradas pelas redes sociais, que trazem insatisfação e brigas para dentro de casa. Eu unjo cada aparelho eletrônico em seu lar, com o óleo santo virtual do Espírito Santo, que a partir de agora, eles sejam usados para edificar, e não para destruir. Que a serpente da tentação que age através da tela seja esmagada pela autoridade da Virgem Maria. A sua casa está sendo blindada contra ataques externos. Uma cúpula de proteção divina, ativada pelo Código 333, é estabelecida sobre o seu teto. O inimigo não encontrará mais brechas para entrar. Ele não encontrará mais portas abertas. O arcanjo Miguel e seus anjos estão de sentinela, guardando todas as entradas. A paz está sendo selada. Efatá. Abra-se a fortaleza da proteção divina. Agora que o terreno foi limpo e a fortaleza inimiga foi destruída pela espada de São Miguel, nós entramos em uma nova fase desta batalha espiritual, a fase da anulação dos decretos do inferno. Eu, como atalaia de Deus, me levanto contra toda a sentença de fracasso que foi decretada contra a sua família no mundo espiritual. Eu cancelo e torno sem efeito toda a palavra de maldição que você mesmo ou algum familiar proferiu em um momento de raiva, como "eu te odeio". Eu preferia que você não tivesse nascido. Nosso casamento acabou. Essa família é uma desgraça. Palavras têm poder, mas o sangue de Jesus tem mais poder ainda. E pelo sangue de Jesus, eu lavo e purifico a memória espiritual da sua casa, apagando o registro de cada uma dessas palavras negativas. Efatá. Abram-se os livros celestiais e que novos decretos de bênção sejam escritos agora. No lugar do ódio, eu decreto o amor, ágape. No lugar da rejeição, eu decreto a aceitação e o pertencimento. No lugar do divórcio, eu decreto a restauração da aliança. No lugar da desgraça, eu decreto a dupla honra de Deus. O Código 333 reverte a maldição em bênção, assim como Deus fez na vida de Jó. Eu também anulo todo o pacto consciente ou inconsciente que algum ancestral seu tenha feito com entidades malignas e que abriu uma porta legal para a destruição familiar. Seja um pacto de maçonaria, de ocultismo, de espiritismo, de umbanda, de candomblé. Eu declaro que a aliança que a sua família tem é com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E toda outra aliança é quebrada e desfeita pelo poder da cruz. A sua dívida espiritual foi paga por Cristo. Vocês estão livres. A sua família pertence a Jesus. Declare isso com fé. Minha família pertence a Jesus. Sinta as correntes se quebrando. Sinta o peso saindo das suas costas. É o poder da redenção. É a libertação que só o Evangelho pode trazer. Efatá. Abram-se as portas da liberdade em Cristo. A operação de limpeza e libertação do Arcanjo Miguel está chegando ao seu clímax. A última fortaleza do inimigo a ser derrubada é a fortaleza da mente, onde a discórdia é planejada e nutrida. Portanto, eu direciono a espada de fogo de Miguel para a mente de cada membro da sua família. Eu ordeno que seja cortada agora toda a conexão mental com espíritos de paranoia, de desconfiança, de ciúme doentio. Eu desfaço as fortalezas de ressentimento, onde as mágoas são remoídas dia e noite. Eu expulso o espírito de amnésia, que faz as pessoas se esquecerem de todo o bem que receberam e só se lembrarem dos erros e das falhas dos outros. Efatá. Abram-se as mentes para a renovação de Cristo. Eu libero sobre a sua família a mente de Cristo, como está escrito em Coríntios. Eu decreto que a partir de agora, vocês pensarão uns dos outros com pensamentos de paz, e não de mal.
Eu ativo o código 333 para instalar um filtro divino na mente de cada um. Um filtro que rejeita pensamentos de crítica, de julgamento, de acusação e que acolhe pensamentos de graça, de misericórdia e de compaixão. Eu proíbo o inimigo de continuar sussurrando mentiras nos ouvidos dos seus familiares durante a noite, causando pesadelos, insônia e angústia. Eu coloco anjos guardiões ao lado da cama de cada um, para que o sono seja tranquilo, reparador e cheio de sonhos proféticos de Deus. Eu quebro o poder de todo o trauma do passado, de toda a ferida de abandono, de abuso, de rejeição, que moldou uma mentalidade de vítima e que gera conflitos constantes. O arcanjo Miguel está fazendo uma cirurgia espiritual na sua mente e na mente dos seus, removendo todo o lixo tóxico acumulado por anos. Uma nova mentalidade está nascendo, uma mentalidade de honra, de respeito mútuo, de unidade e de propósito. A guerra na mente acabou. A paz que vem do alto inunda o seu entendimento. Efatá. Abram-se as comportas da sanidade mental e da paz interior. Com o território completamente limpo e protegido por São Miguel, eu agora abro um portal de luz e convoco a presença doce e poderosa do arcanjo Gabriel, o mensageiro de Deus, aquele que anunciou o nascimento de Jesus a Maria. A missão de Gabriel agora é mudar a frequência da comunicação em seu lar. Se a sua casa tem sido um lugar de silêncio hostil ou de palavras que ferem mais do que espadas, prepare-se para uma revolução. Efatá. Abram-se os ouvidos que estavam fechados pela teimosia, pela falta de paciência e pelo orgulho. Efatá. Abram-se as bocas que estavam seladas pela mágoa ou que só se abriam para proferir críticas, acusações e reclamações. Pelo poder do código 333, eu decreto o fim da era da Torre de Babel em sua família, onde ninguém se entende. Eu instalo agora a comunicação do Pentecostes, onde o Espírito Santo concede a graça da compreensão mútua, da empatia e do diálogo amoroso. Eu libero uma unção de sabedoria sobre a sua língua, que a partir de agora suas palavras sejam, como dizem provérbios, favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Que antes de falar, o Espírito Santo te inspire a pensar se suas palavras vão edificar ou destruir, se vão curar ou ferir, se vão aproximar ou afastar. Eu vejo o arcanjo Gabriel tocando com uma brasa viva os lábios de cada membro da sua família, assim como o anjo fez com o profeta Isaías, purificando-os de toda a palavra torpe e consagrando-os para proferir bênçãos. Eu profetizo que conversas que antes eram impossíveis se tornarão possíveis. Assuntos difíceis serão tratados com maturidade e respeito. O perdão será pedido e liberado com sinceridade. A frase "eu te amo" voltará a ser dita com frequência e verdade. A trombeta de Gabriel soa em seu lar, não para anunciar o juízo, mas para anunciar um novo tempo de boas novas, de reconciliação e de entendimento. Efatá. Efatá, efatá, abram-se os canais da comunicação celestial. A presença do arcanjo Gabriel se intensifica, e ele traz consigo a atmosfera do céu para a sua casa. Ele é o anjo das boas notícias, e eu decreto em nome de Jesus que o fluxo de más notícias, de telefonemas com problemas, de cartas de cobrança, de diagnósticos ruins que têm gerado estresse e brigas, cessa agora. Efatá. Abram-se as portas para as boas novas. Eu profetizo, sob a unção de Gabriel, que o seu telefone vai tocar com uma proposta de emprego para quem está desempregado na família. Eu profetizo que chegará uma carta ou um e-mail com a notícia da aprovação em um concurso, da quitação de uma dívida, da vitória em um processo judicial. Eu profetizo que o resultado daquele exame virá com a notícia da cura. O código 333 transforma a sua casa em um ímã de boas notícias, de milagres e de testemunhos. O motivo das brigas financeiras, da preocupação com o futuro, da ansiedade com a falta de recursos, está sendo removido pela providência divina que Gabriel anuncia. Assim como ele anunciou a Zacarias que Isabel, mesmo em idade avançada, teria um filho, eu anuncio a você que o impossível está acontecendo em sua família. Onde havia esterilidade de paz, haverá abundância de alegria. Onde havia esterilidade financeira, haverá prosperidade. Onde havia esterilidade de sonhos, haverá a realização dos planos de Deus. A incredulidade, o pessimismo e a murmuração estão sendo substituídos pela fé, pela esperança e pelo louvor. A atmosfera de sua casa muda. O cheiro de derrota é substituído pelo perfume da vitória. O som de choro e de briga é substituído pelo som de riso e de cânticos de gratidão. O arcanjo Gabriel está mudando o roteiro da história da sua família. O capítulo da dor está sendo encerrado, e um novo capítulo, intitulado A Boa Mão de Deus, começa a ser escrito hoje. Prepare-se para contar as bênçãos. Prepare-se para dar o seu testemunho. Efatá. Abram-se as comportas da providência divina. Continuamos sob a regência do arcanjo Gabriel, focando agora em restaurar a linguagem do amor e do carinho, que muitas vezes se perde em meio à rotina e aos conflitos.
Eu decreto que a frieza, a indiferença e o distanciamento emocional que se instalaram entre marido e mulher, entre pais e filhos, sejam agora derretidos pelo fogo do amor divino. Efatá, abram-se os corações que se fecharam para o afeto, para o toque, para o abraço. Eu libero uma ordem celestial para que o espírito de romantismo, de cumplicidade e de desejo seja reacendido no seu casamento. Eu quebro o poder da rotina que mata a paixão. Eu repreendo o cansaço e o estresse, que roubam a energia para o casal conversar, para namorar, para se conectar. Pelo poder do código 333, eu restauro a lua de mel em seu relacionamento. Eu vejo o arcanjo Gabriel inspirando atos de serviço, palavras de afirmação, presentes inesperados, tempo de qualidade e o toque físico. As 5 linguagens do amor são ativadas em sua plenitude. Para os filhos, eu decreto o fim da rebeldia e o início da honra. Efatá. Abra-se o coração dos filhos para os pais e o coração dos pais para os filhos, como profetizou Malaquias. Eu quebro o espírito de orfandade que faz os filhos se sentirem rejeitados ou incompreendidos. Eu libero sobre os pais uma unção de sabedoria para corrigir com amor, para disciplinar com paciência e para expressar orgulho e bênçãos sobre a vida de seus filhos. Que a sua casa volte a ser um lugar de abraços apertados, de beijos de bom dia e boa noite, de eu te amo sinceros. Que a alegria de estar junto seja maior do que qualquer problema. O arcanjo Gabriel, o mensageiro da família de Nazaré, está trazendo o modelo da Sagrada Família para dentro do seu lar. Um modelo de amor, de respeito, de serviço mútuo e de obediência a Deus. Aceite este modelo. Receba esta unção de amor. Efatá. Abram-se as fontes do amor e do carinho. O arcanjo Gabriel, como mensageiro da palavra de Deus, tem uma missão especial agora: restaurar a espiritualidade e a presença de Deus como o centro da sua família. Muitas brigas e desordens acontecem porque a família se afastou da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com Deus. Portanto, eu decreto, pelo poder do código 333, o fim da mornidão e da secura espiritual em seu lar. Efatá, abram-se as portas para um avivamento familiar. Eu consagro a sua sala de estar como um altar de adoração. Eu consagro a sua mesa de jantar como um lugar de comunhão e de partilha das bênçãos de Deus. Eu expulso o espírito de preguiça que impede a família de orar junta. Eu repreendo o espírito de distração que tira o foco das coisas de Deus e o coloca apenas nos problemas e nas preocupações do mundo. Eu vejo o arcanjo Gabriel entregando uma Bíblia com as páginas abertas para a sua família. É um convite para que vocês voltem à fonte da verdade, da sabedoria e da paz. Eu profetizo que haverá um novo desejo em seu coração e no coração de seus familiares de buscar a Deus. Eu profetizo que a televisão ligada em programas que trazem contenda e imoralidade será desligada, e no lugar, hinos de louvor começarão a tocar, mudando a frequência do ambiente. Eu profetizo que discussões sobre política, futebol ou problemas serão substituídas por conversas sobre as maravilhas que Deus tem feito. Quando Deus é o centro, a harmonia é a consequência natural. Como está escrito, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Hoje, o Senhor, através da mensagem de Gabriel, está reassumindo o comando da edificação da sua família. Ele está alinhando os corações, os propósitos e os sonhos de cada um com a sua vontade perfeita. A sua família se tornará um testemunho vivo para os seus vizinhos e parentes, uma prova de que vale a pena servir a Deus. Efatá. Abram-se os caminhos para a presença manifesta de Deus em seu lar. Ainda sob a influência poderosa do arcanjo Gabriel, vamos agora quebrar as barreiras da falta de perdão, que são o cimento que solidifica os muros da discórdia. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. E hoje, o céu te capacita a tomar essa decisão. Eu sei que as feridas são profundas. Eu sei que as palavras ditas e as atitudes tomadas causaram uma dor imensa. Mas o ressentimento é um veneno que você toma, esperando que o outro morra. Chegou a hora de se libertar desse veneno. Efatá, abra-se o seu coração para liberar o perdão. Pelo poder do código 333, eu desato as correntes da mágoa que te prendem ao passado. Eu libero sobre você e sobre cada membro da sua família a graça do perdão sobrenatural. O perdão que não depende de merecimento, mas que flui da cruz de Cristo. Assim como Cristo, na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu libero essa mesma palavra sobre a sua situação familiar. Eu vejo o arcanjo Gabriel descendo com uma bacia de água celestial e lavando os seus pés e os pés dos seus familiares, um ato de humildade que quebra o orgulho e abre caminho para a reconciliação. Eu decreto que a memória da dor é curada. Você lembrará do fato, mas não sentirá mais a dor. A ferida se tornará uma cicatriz, um testemunho do poder curador de Deus. Eu ordeno que todo o espírito de vingança, de justiça própria, de desejo de ver o outro sofrer, seja substituído pelo espírito de misericórdia e de compaixão. Perdoar é cancelar uma dívida. Eu declaro que a dívida emocional que existia em sua família está totalmente quitada pelo sangue de Jesus.
Vocês estão livres para amar novamente. Vocês estão livres para confiar novamente. Vocês estão livres para construir um futuro juntos, sem o peso do passado. Esta é talvez a chave mais importante para a paz duradoura. Receba-a, pratique-a. Efatá. Abram-se as comportas do perdão e da reconciliação. Com a comunicação restaurada por Gabriel, um decreto poderoso é liberado para a união de propósitos em sua família. A desunião muitas vezes vem da falta de uma visão compartilhada, onde cada um rema para um lado, gerando conflito e estagnação. Eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, que o espírito de individualismo, de egoísmo de cada um por si, é agora arrancado do meio da sua família. Efatá. Abram-se os olhos para uma visão celestial de unidade e propósito. O arcanjo Gabriel, que trouxe a visão do plano de Deus a Maria, agora revela a cada membro da sua família o propósito divino que vocês devem cumprir juntos. Eu ativo o código 333 para alinhar os sonhos, os talentos e os recursos de cada um, em direção a um objetivo comum que glorifique a Deus. Eu profetizo que a sua família se tornará um time imbatível. Onde havia competição, haverá cooperação. Onde havia inveja dos dons do outro, haverá celebração e apoio mútuo. Eu vejo o Senhor restaurando negócios familiares que estavam à beira da falência por causa de brigas entre sócios. Eu vejo pais e filhos se unindo em novos projetos. Eu vejo o casal redescobrindo o prazer de sonhar e de planejar o futuro juntos. A palavra de Deus diz: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Eu decreto que o poder da concordância é ativado em sua casa. Tudo o que vocês ligarem na terra, em unidade, será ligado no céu. As vossas orações em conjunto terão um poder exponencial. O inimigo treme diante de uma família unida, pois uma família unida é uma força invencível nas mãos de Deus. O tempo de andar em direções opostas terminou. Agora é tempo de caminhar juntos, de mãos dadas, na mesma direção, sob a bênção e a liderança do Espírito Santo. Efatá. Abra-se o caminho para a unidade de propósito e para a vitória em equipe. A missão do arcanjo Gabriel em seu lar se completa com um selo de alegria e celebração. A discórdia rouba a alegria, tornando o ambiente pesado e triste. Mas o evangelho que Gabriel anuncia é uma boa nova de grande alegria para todo o povo. Por isso, eu decreto o fim do luto e do espírito de tristeza em sua casa. Efatá. Abram-se as fontes da alegria do Senhor, que é a vossa força. Pelo poder do código 333, eu expulso todo o espírito de depressão, de angústia, de pessimismo que tem sugado a vida e a cor do seu ambiente familiar. Eu ordeno que as nuvens cinzentas da preocupação se dissipem e que o sol da justiça de Deus brilhe com um novo resplendor sobre vocês. Eu libero sobre a sua casa a unção do óleo de alegria, em vez de pranto. Eu libero vestes de louvor, em vez de espírito angustiado. Eu profetizo que o som de risadas voltará a ecoar pelos cômodos. Eu profetizo que vocês encontrarão motivos para celebrar, mesmo nas pequenas coisas. Vocês celebrarão a comida na mesa, a saúde, o simples fato de estarem juntos. Eu quebro a mentalidade de escassez que só foca no que falta e instalo a mentalidade de abundância que agradece por tudo o que já se tem. O arcanjo Gabriel está trocando a trilha sonora da sua família. Sai a música fúnebre da lamentação e entra a sinfonia celestial da gratidão e do contentamento. A alegria não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. E hoje, a presença de Deus se torna tão real, tão palpável, que a alegria se torna uma consequência inevitável. Prepare-se para sorrir novamente. Prepare-se para ver seus familiares sorrindo. A festa da reconciliação, como a do filho pródigo, está começando em sua casa. E o céu inteiro celebra com vocês. Efatá. Abram-se as portas da alegria e da celebração. Agora que a libertação foi operada por Miguel e a comunicação foi restaurada por Gabriel, um novo arcanjo desce com poder e majestade. Eu invoco a presença do arcanjo Rafael, cujo nome significa Deus cura. Ele é o médico do céu, enviado para curar todas as feridas emocionais e espirituais que as brigas e a discórdia causaram. Sua família precisa de cura profunda e ela chega agora. Efatá. Abram-se as fontes da cura divina. Arcanjo Rafael, eu te peço, mergulhe a minha família e a família desta pessoa, que ora comigo no rio de águas curativas que flui do trono de Deus. Lave cada memória dolorosa, cada trauma, cada palavra que feriu e deixou cicatrizes na alma. Eu peço que o seu bálsamo verde esmeralda seja derramado sobre os corações feridos pela rejeição, pelo abandono, pela traição. Onde há um coração partido, eu decreto a restauração completa. Onde há uma alma fragmentada pela dor, eu decreto a inteireza. Pelo poder do código 333, eu libero a cura para a depressão, para a ansiedade, para os ataques de pânico, para o estresse crônico que são consequências diretas de um ambiente familiar tóxico. Eu vejo o arcanjo Rafael aplicando um remédio celestial sobre o sistema nervoso de cada um, trazendo calma, paz e serenidade. A insônia vai embora. A preocupação excessiva vai embora. O medo do futuro vai embora.
A paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guarda a mente e o coração, é estabelecida como um estado permanente. Não é uma cura superficial, não é um paliativo, é uma cura profunda que vai na raiz do problema, na alma, no espírito. Receba a unção de cura de Rafael. Respire fundo e sinta a angústia saindo, sendo substituída por uma paz que você não sentia há muito tempo. A cura começou. Efatá. Abra-se para o poder curador do arcanjo Rafael. A cura operada pelo arcanjo Rafael continua, e agora ele foca nas doenças físicas que muitas vezes são psicossomáticas, ou seja, causadas por estresse emocional e conflitos. A ciência já comprova que um ambiente de brigas constantes pode gerar gastrite, pressão alta, enxaquecas, problemas de pele e até mesmo doenças mais graves. Portanto, em nome de Jesus e com a assistência do arcanjo da cura, eu repreendo toda a enfermidade em seu corpo e no corpo de seus familiares que tenha sido gerada pela discórdia. Efatá. Abram-se as células do seu corpo para receber a saúde divina. Eu libero o poder curador do código 333 sobre o seu sistema digestivo. Toda a gastrite nervosa, úlcera, queimação, refluxo, síndrome do intestino irritável, retroceda agora. Eu libero a paz de Deus sobre o seu sistema cardiovascular. Eu ordeno que a pressão arterial se normalize, as artérias se desobstruam. O coração bata no ritmo perfeito da tranquilidade celestial. Eu repreendo as dores de cabeça tensionais, as enxaquecas, as dores na nuca e nos ombros causadas pelo peso dos problemas familiares. Que o bálsamo de Rafael dissolva toda a tensão muscular e traga relaxamento e alívio imediato. Eu ordeno a cura de toda a doença de pele, como alergias, dermatites, psoríase, que são um reflexo externo do conflito interno. Que a sua pele seja restaurada à perfeição. Pelo poder das chagas de Jesus, pelas quais fomos sarados, eu declaro a cura completa de todo o seu organismo. O arcanjo Rafael está fazendo uma varredura em seu corpo, identificando e removendo toda a raiz de doença. A mesma unção que curou o cego de nascença, que fez o paralítico andar, que ressuscitou Lázaro, está disponível para você e para a sua família agora. Creia, receba. A saúde é a sua herança em Cristo. Efatá. Abram-se as portas para a saúde física e o bem-estar. Arcanjo Rafael, o médico divino, agora direciona sua atenção para a cura dos relacionamentos específicos dentro da estrutura familiar. Ele aplica seu bálsamo curador, primeiramente na relação entre marido e mulher, que é a base da família. Efatá. Abram-se os corações do casal para a cura da aliança. Eu libero a unção de cura de Rafael sobre todas as feridas causadas por palavras ásperas, por infidelidade, por mentiras, por falta de apoio, por críticas destrutivas. Eu vejo Rafael costurando com fios de ouro celestial os rasgos no tecido da vossa aliança matrimonial. A admiração mútua que se perdeu é restaurada. O respeito que foi quebrado é refeito. A confiança que foi abalada é reconstruída sobre a rocha que é Cristo. Pelo poder do código 333, eu declaro a cura da vida íntima do casal. Toda a frieza, bloqueio ou disfunção que tenha origem emocional é agora curada. Que o leito conjugal volte a ser um lugar de amor, de prazer, de entrega e de santa comunhão, e não um campo de batalha silencioso. Em seguida, Rafael derrama seu bálsamo sobre a relação entre pais e filhos. Efatá. Abram-se os caminhos para a cura geracional. Eu declaro a cura de toda a ferida de rejeição, de comparação, de abandono, de excesso de crítica ou de falta de afeto que os filhos possam ter sofrido. Eu declaro a cura dos pais que se sentem frustrados, culpados ou desrespeitados. O cordão umbilical emocional que foi cortado de forma errada é agora restaurado no amor e no respeito. O diálogo que se perdeu é reencontrado. A honra, que é o primeiro mandamento com promessa, é estabelecida. O amor incondicional flui livremente em ambas as direções. O arcanjo Rafael está reatando os laços que o inimigo tentou romper. Ele está transformando o seu lar em um hospital espiritual, onde todos são, ao mesmo tempo, pacientes e instrumentos da cura uns dos outros. Efatá, efatá, efatá. Abra-se para a cura completa dos seus relacionamentos. A intervenção curadora do arcanjo Rafael se aprofunda, alcançando agora a dinâmica entre irmãos e a família estendida. As relações fraternas, que deveriam ser de apoio e amizade, muitas vezes se tornam fontes de competição, inveja e conflito, repetindo a história de Caim e Abel. Efatá. Abram-se os corações dos irmãos para o amor e a unidade. Com a autoridade que me foi concedida, eu repreendo e expulso o espírito de rivalidade, o demônio da comparação, a semente da inveja que foi plantada entre os irmãos, muitas vezes pelos próprios pais. Pelo poder do código 333, eu quebro toda a contenda por causa de herança, de atenção dos pais ou de sucesso pessoal. Eu vejo o arcanjo Rafael aplicando seu bálsamo curador sobre as memórias da infância, curando as feridas de bullying, de exclusão ou de favoritismo que ainda hoje afetam o relacionamento. Eu decreto que a amizade, a cumplicidade e o apoio mútuo são restaurados.
Que seus irmãos se tornem seus melhores amigos, seus maiores incentivadores, seu porto seguro. Que vocês aprendam a chorar juntos nas perdas e a celebrar juntos nas vitórias. A maldição de Caim é quebrada e a bênção da união fraternal, como o óleo precioso sobre a barba de Arão que desce pela montanha, é derramada sobre vocês. Rafael também estende sua cura para a família estendida: sogros, sogras, genros, noras, cunhados. Efatá. Abram-se as portas para a harmonia com os parentes. Eu quebro o poder de toda a intriga, fofoca e manipulação vinda de parentes que tentam interferir em seu casamento e em sua família. Eu libero uma unção de sabedoria para estabelecer limites saudáveis, com amor e firmeza. Eu decreto que o respeito e a paz reinarão em todas as reuniões de família. A sua família, em todas as suas gerações e ramificações, está debaixo da unção curadora de Rafael. Nenhuma ferida ficará sem tratamento. Nenhuma relação ficará sem restauração. A cura é completa e integral. Para finalizar a poderosa atuação do arcanjo Rafael, nós selamos a cura com a libertação de todos os vícios e comportamentos compulsivos que são, muitas vezes, uma fuga da dor de um ambiente familiar disfuncional. Pessoas feridas ferem outras pessoas e buscam alívio em coisas que acabam por destruir ainda mais a família. Efatá. Abram-se as portas da libertação dos vícios. Com o poder que há no nome de Jesus e a assistência de São Rafael, eu declaro a libertação de todo o vício em álcool que tem causado brigas, agressões e problemas financeiros. Eu ordeno que o espírito do alcoolismo solte a sua família agora. Eu declaro a libertação do vício em drogas, lícitas ou ilícitas, que destroem a saúde, a mente e os relacionamentos. Que a dependência química seja quebrada pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu declaro a libertação do vício em jogos, em apostas, que leva à ruína financeira e à mentira. Eu declaro a libertação do vício em pornografia, que contamina a alma e destrói a intimidade do casal. Eu declaro a libertação da compulsão por comida, por compras, por trabalho, que são fugas para não encarar os problemas emocionais. O arcanjo Rafael não cura apenas os sintomas, ele cura a causa. A causa de muitos vícios é um vazio na alma, uma dor profunda. E hoje, esse vazio está sendo preenchido pelo amor de Deus. A dor está sendo curada pelo bálsamo de Rafael. Portanto, a necessidade da fuga, do vício, deixa de existir. Pelo poder do Código 333, eu declaro que cada membro da sua família é livre, sóbrio, equilibrado e sadio. A alegria de viver não virá mais de substâncias ou de comportamentos destrutivos, mas da comunhão com Deus e com a família. Esta é a cura definitiva. A restauração é completa, espírito, alma e corpo. Receba esta liberdade. Tome posse desta vitória. Efatá. Abram-se as portas da sobriedade e da vida abundante. Chegamos ao momento de consolidar a vitória. A guerra foi travada. São Miguel limpou o terreno, São Gabriel restaurou a comunicação e São Rafael curou as feridas. Agora nós vamos selar esta obra divina para que ela seja permanente e para que o inimigo nunca mais encontre espaço em seu lar. Eu me levanto como um sacerdote do Altíssimo e proclamo sobre a sua casa a bênção apostólica, a bênção de Arão, a bênção da Santíssima Trindade. Pelo poder do Código 333, que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu declaro que a sua família está guardada, protegida e abençoada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo o entendimento. Essa paz agora inunda cada cômodo da sua casa, cada coração, cada mente. Eu declaro que a sua casa é uma embaixada do céu na terra, um lugar onde os anjos se sentem à vontade para transitar, um lugar onde a presença do Espírito Santo é palpável, um oásis de tranquilidade em meio a um mundo caótico. Eu pego a chave da autoridade que Jesus me deu e fecho e selo com o sangue do Cordeiro todas as portas, janelas e brechas espirituais que o inimigo usava para entrar e causar discórdia. Ele não tem mais acesso. Ele não tem mais legalidade. O seu alvará de atuação foi cassado. Em contrapartida, eu abro todas as portas e janelas para as bênçãos do céu. Eu digo, Efatá, abram-se as portas para a prosperidade, para a saúde, para a alegria, para a união, para o amor, para os milagres. A sua casa se torna um canal de bênçãos. Quem entrar em sua casa sentirá a presença de Deus. Quem comer da sua comida será abençoado. A sua família será um farol de esperança para outras famílias. O que começou hoje é irreversível. É permanente, é o selo de Deus. Para garantir que esta nova atmosfera de paz e harmonia seja mantida, eu libero sobre você e sua família, como um decreto final, os frutos do Espírito Santo, descritos em Gálatas, capítulo 5. Pelo poder do Código 333, eu planto no jardim da sua família a semente do amor. O amor incondicional, que suporta tudo, crê tudo, espera tudo. Eu planto a semente da alegria,
uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota da presença de Deus. Eu planto a semente da paz, a paz de Cristo, que atua como um árbitro em seus corações, resolvendo qualquer conflito. Efatá. Abram-se para receber os frutos do Espírito. Eu planto a semente da paciência, ou longanimidade, para que vocês saibam suportar as fraquezas uns dos outros sem explodir. Eu planto a semente da amabilidade e da bondade, para que seus gestos e atitudes reflitam o coração de Deus. Eu planto a semente da fidelidade, para que sejam leais uns aos outros e, acima de tudo, a Deus. Efatá, efatá. Abram-se para esta colheita celestial. Eu planto a semente da mansidão, que é a força sob controle, a capacidade de ser gentil mesmo quando provocado. E, finalmente, eu planto a semente do domínio próprio, para que as emoções não governem mais as suas reações, mas que o Espírito Santo esteja no controle da sua língua, dos seus impulsos e dos seus desejos. Com estes 9 frutos crescendo e amadurecendo em sua família, a discórdia não encontrará mais solo fértil para crescer. Onde antes havia um terreno de espinhos e ervas daninhas, agora haverá um pomar frutífero, exalando o bom perfume de Cristo. Esta é a sua nova realidade. Este é o caráter de Cristo sendo formado em vocês. Esta é a maior de todas as vitórias, a transformação interior que garante a paz exterior. Receba, cultive e viva esta nova vida. Está consumado. Está feito. O que foi ligado na terra foi ligado no céu. O decreto foi liberado. A palavra profética foi lançada e não voltará vazia. A paz de Deus está sendo derramada como um rio sobre a sua família neste momento. O milagre da harmonia, ativado pelo código 333 e pelo poder do Efatá, já é uma realidade em seu lar. Respire fundo e agradeça. O Pai te ouviu. Os arcanjos cumpriram a sua missão. A vitória é sua em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora, não quebre esta corrente de poder e de bênção. Assim como você foi abençoado, abençoe outras pessoas. Envie este vídeo para 3 pessoas da sua família ou amigos que precisam desesperadamente de paz em seus lares. Seja um instrumento de Deus na vida deles. E para selar a sua vitória e tomar posse definitiva deste milagre, escreva com toda a sua fé nos comentários: eu recebo a harmonia familiar pelo poder do código 333.